Hoje nós vamos continuar a nossa série, né? Da nossa dimensionamento, análise da conta e dimensionamento de um circuito fotovoltaico, então, de um projeto fotovoltaico, e a gente vai dar sequência. Hoje nós vamos fazer orçamento, hoje nós vamos lá olhar o preço da placa, o preço do inversor. Então, se prepare aí que a aula de hoje está fervendo. Estamos atualizadíssima aí. O pessoal que está chegando aí, ó. Pedro de Florianópolis, Aldeciano de Fortaleza, Cristiano Floripa, Pedro Henrique Tapecerica da Serra, ó, Fortaleza, Zé Almeida, Ceará, região de Mexejana, Palmeiras, muito bem, assim que melhorar, instalador. Boa, Zé, excelente, melhoras para você, querido, fique bem. Geraldo, Zona Norte, muito bom. Olha aqui, ó, olha só. Estou entrando em parceria com um técnico em elétricas. Instalações vão bombar. Parabéns, Salatiel. Lembra que o seu networking funciona, é assim que você faz, você é a média das pessoas que você convive. Quanto mais você se relacionar, mais resultados vão aparecer. Então, fale. Você sabe que tem um mito em empreendedorismo? Tem um mito que a galera tem do seguinte: mas eu não posso falar do meu projeto, eu não posso ficar conversando sobre isso com as pessoas, porque alguém vai copiar a minha ideia e alguém vai roubar meu plano. Senhores, deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é uma mentira. Isso é um mito, tá bom? Isso é um mito, é uma mentira. Você precisa compartilhar a sua ideia com a maior quantidade de pessoas possível, tá? Lembrando que assim, ó, ideia, desculpa, eu vou falar uma coisa forte aqui, mas não se ofenda. Ideia não vale nada, tudo bem? Tem um ditado que diz, né? Um ditado chinês que diz: me dê a sua ideia e eu te dou um prato de fezes de cavalo. Esse é um ditado que diz exatamente isso. A ideia vale um prato de fezes de cavalo, tá bom? Exatamente isso. Porque uma ideia pela ideia não vale nada. Ideia só vale quando você tira ela do papel, quando você tira ela da cabeça, quando você aplica, quando você se arrisca. Aí sim a ideia vale alguma coisa. A ideia na cabeça, ninguém rouba nada de ninguém. Então, você tem que colocar em prática. E para colocar em prática, você precisa compartilhar, você precisa falar. Então é importante que o seu vizinho, é importante que os seus amigos, é importante que a sua família, é importante que as pessoas saibam dos seus projetos, daquilo que você está fazendo. Quanto mais as pessoas do seu grupo, você chega lá no grupo, na aula, ou no próprio WhatsApp lá, você fica meio constrangido: não vou falar aqui porque alguém vai roubar a minha ideia. Esquece esse papo, compartilha. Entendeu? Duas cabeças pensando dá muito mais resultado. Olha o que o Salatiel está fazendo aqui, tá bom? Então, compartilhe, faça o seu negócio dar certo e tire ele da sua cabeça, coloque ele. Lembra, a diferença de um sonho e um projeto é que o projeto é um sonho que tem uma data. Você começou, tem prazo, você está implantando. Então, assim, comece a fazer, compartilha, tá no elevador, tá na padaria, tá tomando um café, troca uma ideia. Eu trabalho com energia solar. Fale para todo mundo. Quanto mais pessoas ouvirem do seu projeto, daquilo que você está fazendo, você vai ver que o teu negócio meio que o universo vai conspirando com tudo isso, assim, ó, vai cooperando, sabe? Vai aparecendo uma pessoa que conhece uma pessoa, que conhece a outra pessoa, e você fala: uau, você já quis comprar um carro e você fica olhando, toda vez que você vê na rua, você vê aquele carro. Já viu isso que aconteceu? Não sei se o nosso cérebro é condicionado a isso, né? Ou seja, você está condicionando o seu cérebro. Ou seja, quando você fala do seu projeto, fala da sua ideia, é exatamente isso que vai acontecer. Você vai começar a ter relação com situações, circunstâncias, pessoas, e vão aparecendo. Guarde essa dica que você vai se dar muito bem. Então, parabéns, parabéns. O Salatiel, você é uma inspiração para nós. David Fernando, Basílio de Joinville, Leonardo de Jundiaí, excelente, bem-vindo, senhores, muito bom. Essa turma está linda demais. Deixa eu compartilhar com vocês aqui umas notícias. Vou trazer para vocês aqui. Saiu o painel da B Solar. Vou ver se tem alguma coisa nova lá. Rapidinho. Peraí. Lista da B Solar. Ó, deixa eu abrir aqui para você. Vamos ver se tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa. Não, eu vou fazer diferente. Semana que vem a gente abre o painel da B Solar. Hoje eu quero
Não quero perder tempo, não, que a gente vai falar muita coisa hoje. Eu vou salvar, remir o tempo aqui. Deixa eu mostrar para você. Eu estou eu tô no site da Bessolar, aqui, e eu quero compartilhar com você algumas coisas que a gente está vendo aqui, os eventos da Bessolar, tá? Então, eu tô falando que amanhã tem evento e eu queria que vocês ficassem atentos. Então, já coloca aí a sua agenda. A Bessolar é uma empresa, uma empresa, uma associação dos players de energia solar. Basicamente isso. Se você quiser, depois você dá uma olhada aqui, ó, tem site, área de associados, tal, é bem bacana, tá? E a gente usa muita coisa, eles trazem muitas informações para nós, é muito bom, tá bom? Duas coisas que eu queria falar para você, ó, pessoal de Minas Gerais, não sei se tem alguém de Minas aí, mas em Belo Horizonte amanhã a Meeting Sudeste, isso é muito legal, um evento, tá? Congresso, vai falar de energia solar, vai falar algumas coisas muito legais. Eu recomendo o pessoal de Minas Gerais, não sei se tem alguém de Belo Horizonte aqui, tem algumas pessoas, a gente tem algumas turmas lá em Belo Horizonte. Então, fique atento, tá? Olha o que acontece aqui, ó. A gente tem aqui março, não, março já foi. Amanhã tem esse da B Solar, ó, em Belo Horizonte. Depois tem também em Cuiabá, ó. Amanhã tem Cuiabá, pessoal de Cuiabá, que eu sei que está aí. Amanhã tem evento em Cuiabá. Ele fica mexendo aqui, mas tudo bem. Então, ó, Cuiabá, tá aqui, dia 11 de maio. Amanhã em Belo Horizonte, dia 11 de maio, Cuiabá, tá? É um meeting, vale muito a pena. Lembra que eu falei de relacionamento? É você se relacionando. É nesses eventos que você tem que ir, entendeu? Chegar lá no evento, vai de curioso mesmo. Muitos desses eventos são de graça, tá? Alguns você vai pagar R$ 50 e vale muito a pena. Lembra disso, gente? Networking é acesso. Você paga para ter acesso. Você paga para estar lá junto com as pessoas. Então, assim, ó, use isso. Não tenha medo. Não use escassez, velho. Pague para estar lá. Vai no evento. Esteja lá nesses happy hours, workshop, congresso, para que você possa ter contato com pessoas. Estou trazendo aqui, ó. Vê na sua cidade, na sua região. Visita seus fornecedores. Vai lá visitar os parceiros. A gente está olhando aqui, ó. 11 de abril, Belo Horizonte. 11 de maio, Cuiabá. 27 de junho, Rio de Janeiro. Ó, Rio de Janeiro. Galera do Rio que está aí. 27 de junho, Happy Hour. Entra no site, vê lá o que acontece. Dia 6 de julho, workshop, encontro do Mercado Livre. Olha que legal isso aqui, velho. Eu vou estar nesse evento aqui. 6 de julho, tá? Encontro do Mercado Livre de energia solar. Lembra que a gente falou venda de mercado, venda de energia, né? Dentro do Mercado Livre. Muito, muito legal isso aqui. 29 a 31 de agosto, ó, feira Intersolar, a maior feira da América Latina. Nota aí. 29 a 31 de agosto. 29, 30 e 31. Tem a South America, que é o Congresso de Energia Solar, tá? Dia 29 a 31 de agosto. E tem a feira. Essa é imperdível. Se você puder comprar uma passagem de ônibus, de avião e vir aqui na feira, eu acho que você faz o melhor investimento da sua vida. Você não vai sair daqui da mesma maneira. Se você puder participar do congresso, a feira de graça é 100% gratuita, tá? E o congresso você vai pagar uma taxa lá. Se você fizer com antecedência, depois você vê lá quanto que é. E olha, deixa eu ver quanto que é o congresso. Tá aqui, ó. The Smarter South America. Não sei quanto é. Ixi, tá com problema a página. Tá com problema. Então depois você vê aí. Eles estão com algum problema aqui. Mas você vê que eu estou clicando aqui, ele está voando sozinho, né? Então, venha na feira, 29 a 31. Você tem tempo, ó. Junho, julho, agosto, 3 meses. Você tem maio, junho, julho, 4 meses você tem para comprar uma passagem de avião, uma passagem de ônibus. Fique 3 dias aqui em São Paulo, você vai ver que vale muito a pena. Depois tem em setembro em Recife, dia 28. Porto Alegre, ó, dia 17 de outubro. São Paulo tem dia 23 de novembro, 10 anos da B Solar, então vale muito a pena um jantar. Esse aqui é mais caro, mas vale muito a pena. E dia 6 e 7 de dezembro, mais um congresso nacional da B Solar. Então, fiquem atentos aqui, ó. Já foi esses aqui do Belém do Pará, né? Então, ó, a gente tem aqui
Dia 11 de abril, amanhã, Belo Horizonte. Dia 11 de maio, Cuiabá. 27 de junho, Rio de Janeiro. Depois, 6 de julho, São Paulo, encontro do Mercado Livre. 29 a 31 de agosto, São Paulo, a feira e o Congresso Intersolar. Depois tem Recife, 28 de setembro. Porto Alegre, 17 de outubro. E São Paulo, de novo, 23, jantar da B Solar. E no final tem o Congresso da B Solar, 6 e 7 de dezembro. Tá bom? Anote aí, coloque na sua agenda, põe no seu Google Agenda para você poder estar com a gente nesses eventos, tá? Isso vale muito a pena, isso aí é da B Solar. Eu falo a gente porque eu faço parte, a gente está lá dando um suporte, então é muito legal. Se você puder participar, eu super recomendo, tá bom? Dicas e eu coloco aqui para vocês, para você não perder. Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó, já começa. Cadê aqui a galera do... Tem perguntas. Henrique, se eu ainda não tiver o meu certificado, eu posso trabalhar com instalação de energia solar? João, essa é uma pergunta muito complexa, né? Mas muito simples de responder. Seguinte, você pode trabalhar, tá bom? Dependendo da empresa que você vai trabalhar, se você for trabalhar para você mesmo, por exemplo, você não precisa de certificado. Hoje nós estamos fazendo aqui uma compra de sistema solar. Nada disso você precisa de certificado. Você vai precisar de um MEI, um CNPJ para fazer os cadastros e fazer as compras. Basicamente isso. Agora, você quer ser um instalador de energia solar? É recomendável que você tenha um certificado. Por quê? O certificado te ajuda. O que é o certificado? Seja ele de energia solar, seja ele de instalador instalador residencial de circuitos elétricos, seja ele de engenheiro eletricista, para que serve? O certificado comprova que você fez um curso, que você o conteúdo daquilo que você fez. Então, basicamente, ele certifica você. Ele está mostrando o que você fez. Então, isso ajuda muito, principalmente empresas que são especializadas nesse setor. Então, vai ajudar, tá bom? Então, eu recomendo que você tenha o certificado. Nós, por exemplo, projetos de parceiros nossos, a gente tenta trabalhar, buscamos trabalhar com alunos, com pessoas, com profissionais que tenham certificação. Tanto a parte de certificação de segurança do trabalho, NR10, NR35, né? E um certificado de instalador, que ele conhece nas aulas, ele teve uma aula prática. Porque uma coisa, lembra disso, vocês sabem, vocês são testemunha do que eu vou falar agora. Nós temos aí no Brasil, não sei, eu vou falar de estatística, do nosso número da Solartec. A gente tem muitos alunos, vocês sabem disso, centenas de alunos. E a gente tem uma pesquisa que a gente faz. Quando eu faço essa pesquisa com os alunos, 35%, quase 47%, quase 40% dos nossos alunos eletricistas não têm certificação de eletricista, de elétrica. Quase 40%. Por quê? Porque o eletricista no Brasil aprende no choque, aprende no susto. Não é verdade? Ele vai lá, toma, o cara começa a fuçar, opa, e ele vai brincando, vai tomar, esse aqui não dá tanto choque assim, esse choque não mata. Aí ele vai ficando mais ousado. Infelizmente, ou é uma característica, não tem os eletricistas, por exemplo, nessa categoria do Brasil, não tem, né? É uma tradição de certificação, por exemplo, né? Então, quase 40% dos nossos alunos que se dizem eletricistas não têm essa certificação. Mas, se ele for trabalhar numa empresa, numa instituição, ele vai precisar levar uma certificação. E é aí que faz o sentido o certificado, João. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é assim que funciona. David Fernando, aqui em Joinville, além da energia solar, as parcerias estão rendendo resultados no setor elétrico em geral. Network excelente. Parabéns, David. Que feliz, velho. Muito legal. Henrique, tem algum contato para podermos enviar as nossas atividades por fotos? Temos! Toninho, manda aqui. O que você está fazendo? Espera aí. Eu tenho. Houve aqui, ó. Telefone do nosso celular de projetos, hein? Anota aí. 11 9 16 11 40 53. Pronto, Toninho, tá aqui. Manda suas fotos para nós.
91611 4053, tá bom? Esse é o nosso celular, nosso WhatsApp de projetos. Então, toda vez que você for falar de projeto, não adianta você mandar aqui certificado, aula prática, esse número não resolve esse problema, não, tá? O outro lá você fala no 9440 1468, né? Esse é o da secretaria. Guarde isso. E aí você fique atento com isso. E se você quiser, mande para nós seus resultados aí, suas fotos. Será um prazer. Nós vamos fazer uma rodada no final do mês com alguns alunos que estão fazendo instalação. Vai ser muito legal. Então, mande as suas fotos aí. Quem sabe você não entra aqui para falar com a gente. Tá bom? Vai ser muito bacana, muito bom compartilhar aí. Tá bom? Toninho, tá aí. Anota aí. Gilvano chegou. Ufa! Tá bom. Cecílio tá de Tabuão. A Érica de Budas Artes, muito bem. O David falou que não vai ter aula, não consegue participar. Muito bom. Olivaldo, eu já recebi o meu, seu certificado. É isso aí. Faz muito bem. Parabéns. Vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar com você aqui a minha tela, porque hoje nós vamos continuar a nossa aula aí. Essas nossas aulas ainda vão mais um pouco sobre esse tema aqui, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre ele, tá? Porque tá ajudando muito. Tem muita gente aí elogiando, falando, meu Deus, eu tô aprendendo de verdade. E, tá bom? E a gente faz, certo? Amanhã, aula prática Tucuruvi. Cledson, sim, 100% vai, tá? Tem aula sim. O pessoal da secretaria já era para você ter recebido uma mensagem de convocação, tá bom? Mas sim. Sim, José, fazemos projeto em particular, sim. Sugestão, você vai fala com a gente nesse telefone aqui. Você vai mandar a planilha da SolarTech preenchida junto com a conta de luz, tudo bem? Que aí você já vai ganhar o tempo, você já sabe aí o que você precisa, tá? A aula de hoje já vai te ajudar, mas muito bem. Então fazemos, tá bom? Bem-vindos. Excelente. Vamos lá. Bom, sobre o que nós estamos falando? Você que chegou agora, respire fundo, não se assuste, tudo bem? Eu sempre falo isso. E o pessoal que chegou aqui no meio sabe do que eu estou falando, né? Quem está desde o começo, já coloca aí quem está desde o começo dessa série de análise de conta, que eu comecei desde a conta de luz e a gente foi fazendo toda a história. Então, a gente fez análise da conta de luz, levantamos lá todas as contas, o que precisava, os dados, o histórico, para a gente poder descobrir o consumo, a tarifa, o custo da conta de luz, a companhia, o CEP, né? Então, nós fizemos uma análise, não foi isso? Quem está desde o começo e viu tudo isso? Então, a gente fez essa conta. Depois, o que a gente fez? Aí nós fomos descobrir o quê? Os HSP, lembra? Horas de sol pleno. Foi aí que nós fomos entender a radiação por região, fizemos comparativos com o Nordeste, com o Norte, com o Sudeste, com o Sul, fizemos comparações da quantidade de horas de sol pleno. Descobrimos, por exemplo, que o Nordeste tem 30% mais horas de sol pleno do que o Sul, mas em contrapartida nós descobrimos que o fio B da região Sul representa mais de 70%, menos de 70% do que representa no Nordeste. Vocês viram uma série de coisas que a gente foi aprendendo sobre HSP, horas de sol pleno. Depois nós passamos pelo fator simultaneidade, lei nova, entendemos, né, toda a parte de geração de energia versus injeção na rede. Nós falamos sobre isso. Quem acompanhou isso desde o comecinho está comigo, viu o que a gente fez. Depois, acho que semana passada, a gente já entrou no dimensionamento propriamente dito. Aí sim nós falamos, agora eu vou perder um pouquinho mais de tempo, né, falando sobre o dimensionamento. Nós paramos aqui, certo? Então, assim, se você está chegando agora, não se assuste, tá bom? Você vai fazer o quê? Você vai voltar às aulas.
Eu ensinei, inclusive, semana passada, eu entrei dentro do aplicativo, dentro da nossa plataforma, e eu mostrei para você a aula o que, que a gente falou, tá bom? Então, se você vai voltar para pegar esse passo a passo do que a gente fez. Aqui na aula de hoje, nós já estamos aí um pouco avançado. Nós já descobrimos tudo isso, já descobrimos o consumo, já descobrimos a produção desejada, que a gente queria 10%. Nós já identificamos lá na conta concessionária, o CEP, isso foi nos dar, nós fomos lá no site do Google, descobrimos a latitude e a longitude da localização, da onde a gente ia fazer, onde nós vamos fazer o projeto. Com isso, a gente conseguiu descobrir o índice de horas de sol pleno, o HSP, através do Cresesb. Nós fizemos isso passo a passo. Fiz bem devagar, comparei uma série de coisas. Então, você vai ver que é muito simples, né? Parece difícil, mas não é. Vocês vão ver, não é difícil, tá? Para quem está vendo, de repente, pode assustar, mas ele, por favor, quem colocou para mim aqui, Henrique, eu entendi. Estou desde o começo. Parecia difícil, agora ficou mais fácil. Coloca para mim aqui, por favor, aqui no chat, para ver se a gente está evoluindo. E eu quero saber quem está com a gente nessa série de analisando a conta aí. Essa acho que é a quarta ou quinta aula que a gente está falando sobre isso. Você coloca aqui para mim no chat se você está ou não, tá bom? E aí, o que, que a gente faz? Tem muita gente que entra depois, vocês veem que depois a pessoa vai atualizando o chat, é bem legal, mas está tudo bem. Bom, então nós descobrimos, isso foi nos dar a horas de sol pleno, junto com a potência do módulo, vai nos dar a potência do nosso sistema. Foi o que nós descobrimos semana passada. Nós descobrimos semana passada que nosso sistema vai dar, nós vamos comprar um inversor de 12 kW pico, tá bom? Essa é a medida que nós vamos trabalhar na energia solar fotovoltaica por quilowatt pico, não é isso? Então, e nos deu aqui um número de módulos, de 28 módulos, de 530 watts. Foi isso que a gente fez, né? Nós vimos, inclusive, a questão da área. Semana passada a gente viu tamanho de telhado, fomos lá no Google, eu mostrei para vocês que pelo Google dá para medir o telhado, o Google tem uma régua, então a gente viu que a quantidade de módulos vai variar de acordo com a potência do módulo, não é isso? A gente aprendeu isso semana passada. Módulos com potência menor, você vai precisar de mais módulos. Hoje vai acontecer isso aqui, e nós vamos pegar algumas trick questions aqui bem interessantes, tá bom? Então a gente vai trabalhar isso, né? Então nós descobrimos que o nosso sistema vai ter uma potência total de 14.840 watts pico, 15 watts pico, que é dividido por 1.000, né? Quilowatts pico, 15 quilowatts pico, tudo bem? E a gente vai ter 28 módulos. Só que nós vamos comprar um inversor de 12. Lembra que nós falamos a questão da perda, da performance, do rendimento do inversor? Também falei com vocês, os professores falaram, e quem não fez ainda vai ouvir, sobre o rendimento dos inversores. Eles têm uma faixa de rendimento muito interessante, né? Então, a gente vai trabalhar sobre isso. Falamos um pouco de microinversores, a quantidade de microinversores, que a gente hoje não vai falar de microinversor, nós vamos falar de inversor string. Vamos ver se, de repente, nas próximas aulas a gente fala um pouquinho de microinversor também. Desse caso aqui, a gente orça. Hoje, o que, que nós vamos fazer? Olha que legal, ó o Luiz falando aqui, ó. Henrique, consegui medir meu telhado. Não é difícil. Tem que ser curioso que consegue. Muito bem. A curiosidade é a mãe da sabedoria, ô Luiz. Guarde isso. Se a inteligência e a sabedoria tem uma mãe, o nome dela é curiosidade. Você vai fazendo perguntas, né? Hoje as nossas crianças perderam um pouco da capacidade de ser curiosos. Isso me preocupa. E você que tem filhos aí, instigue seus filhos a serem curiosos. Quanto mais curiosos eles forem, mais inteligentes, mais conquistas, mais resultados eles vão ter. Guarde isso. Parabéns, Luiz. Então, ó, é fácil. Tá aqui o passo a passo que a gente fez. Não é difícil, não. Você vai fazendo em média o seu telhado da sua casa, você consegue. Até para tirar uma dúvida.
É óbvio, né, Luiz, que não você não vai descartar a necessidade de fazer uma vistoria, de ter uma medição um pouco mais precisa, de na vistoria técnica você fazer a medição correta, né, para você não ter surpresas. Então, isso não descarta. O que eu estou dizendo é que quando você está ali, agora a gente aqui, à distância, fazendo um orçamento, etc., você consegue fazer, usar as ferramentas que a tecnologia te dá. Uma das ferramentas a gente viu no Google Maps, a possibilidade de, via satélite, você aproxima, dá um zoom lá e consegue medir o telhado. Ele tem, inclusive, a régua. Isso é ótimo. Só que ela não descarta a necessidade da vistoria técnica. Nós já falamos sobre isso. É uma aula, tem 2 ou 3 aulas de vistoria técnica lá na plataforma. Inclusive, nós temos um checklist dentro da plataforma de vistoria técnica. O que você tem que perguntar para fazer uma vistoria? Isso tudo tem dentro do curso para você. Então, mas eu trouxe aqui ferramentas tecnológicas que nos ajudam, né, a fazer isso. Bom, hoje nós vamos cotar, vamos orçar esse sistema. Nós vamos descobrir quanto vai custar um sistema de 12 kW-pico, um sistema solar de 12 kW-pico. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pegar um fornecedor padrão e vamos entrar, vamos fazer o acesso e vamos cotar. Para quê? Porque nós precisamos aqui, vocês estão com a planilha da SolarTech. Nós precisamos aqui atualizar essa aba aqui, que é uma aba muito importante, que é o quê? Inversor, os materiais. Então, nós vamos atualizar a nossa planilha com os materiais. Lembra que essa nossa planilha da SolarTech, ela é um orçamento, inclusive. Lá no final, você consegue imprimir isso aqui, dá para o seu cliente o orçamento pronto de um sistema fotovoltaico. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou te transformando num integrador. Essa planilha SolarTech te dá o poder de ser um integrador. Você mesmo faz o orçamento do seu cliente, se você quiser. Tá bom? Então, olha só o tamanho da vantagem, né, que tem essa planilha para você, essa ferramenta aqui. Então, nós alimentamos elas com a análise da conta, calculamos a potência do sistema. Agora, hoje, nós vamos fazer a atualização dos números, do orçamento do projeto. E depois nós não vamos falar de adequação nesse projeto, nós vamos ter uma aula só de adequação. Então, nesse projeto, nós não vamos colocar. Lembra que é adequação? Telhado, estrutura de telhado, padrão de entrada, quadro elétrico, essas adaptações que precisam eventualmente ser feitas, que a gente descobre elas lá na vistoria técnica, a nossa planilha já traz aqui também essas necessidades para que você calcule no final a soma dos materiais mais adequações, quanto vai ficar o total final do seu projeto, tá bom? Mas nós não vamos fazer nesse projeto adequações, tá? Nós vamos fazer em outras aulas que eu vou confundir a cabeça de vocês. Então, a gente vai fechar um projeto só direto de fotovoltaica, painéis, módulos, estrutura, ponto. E vamos ver quanto ele custa. Tá? Não vamos misturar com adequação. Não nesse projeto. Depois, se nós terminarmos esse, a gente abre um e a gente fala de adequação. Combinado? Então, alimentamos. Hoje nós vamos alimentar aqui com materiais e semana que vem nós vamos falar de projeções financeiras. Aí nós vamos analisar aqui os gráficos, payback. Não vou te dar uma análise financeira, porque não é esse o nosso objetivo, mas é importante você mostrar os ganhos, quanto vai custar, quanto seu cliente vai ganhar, para você poder vender seu projeto para o seu cliente de uma forma bem e você analisar também um projeto de uma forma inteligente, tá bom? Então vai ser muito legal a gente falar de projeções. Depois a gente vai falar de financiamento. Opa, como que eu vendo esse projeto? E aí trabalhar isso, o cliente não tem dinheiro e a gente começar linhas de financiamento. Aqui eu trago, inclusive, dentro da nossa planilha, um simulador financeiro para você. Olha a qualidade e o conteúdo dessa ferramenta que eu estou te dando para você. Isso aqui foi um trabalho de construção que a gente foi fazendo de pelo menos 2 anos aí, que a gente foi aprimorando, criando, mudando,
para deixar ele com uma cara boa para você. E ao final, você vai conseguir imprimir esse orçamento para o seu cliente e falar para ele, ó, tá aqui um orçamento na mão, tá bom? Olha só que legal. Então, hoje nós vamos falar de materiais, tá bom? Para falarmos de materiais, eu já ensinei você que no mercado de energia solar, deixa eu ver se alguém tem aqui. Ó, tem gente falando aqui. Ó, o Maurício de Tapicerica das Trevas. Por que das trevas, mano? Que isso? Toninho Cardoso. O telhado tem a medida que cabe o total de placas necessário, mas da perda de 40%. O que podemos fazer para suprir essa perda? Toninho, quando você fala de perda, você está falando de sombra? Você está falando de desnivelamento? Você está falando exatamente do quê? Eu preciso entender o que é perda para eu poder te ajudar. Porque, por exemplo, se a perda for desnivelamento, né, é desnivelado o telhado e ele vai dar um problema lá no string, no inversor, a solução desse telhado pode ser os microinversores, porque aí eu vou ter gerações individuais que são menos afetadas por desnivelamento de telhado, por exemplo. Então, o microinversor resolve o seu problema. Sombreamento. Sombreamento, aí não tem muito o que fazer, né? No sombreamento, se for árvore, você vai ver que tentar. Eu tive um cliente que negociou, tirou uma árvore de um lugar e levou para outro. E ele provou, a prefeitura tirou foto e tal. Ele conseguiu fazer isso lá. É muito difícil. Hoje em dia, vocês sabem o quanto é hoje você atropelar um cachorro ou quebrar uma árvore. Eu sei que é horrível. Não gostei desse meu exemplo, não. Coitadinho dos cachorros. Eu só estou dizendo de gravidade, tá? Cortar uma árvore hoje no Brasil é um negócio muito criminoso. Vocês sabem disso, é muito difícil. Mesmo num terreno privado, é muito difícil cortar uma árvore, né? Estou dizendo que dá mais cadeia hoje você fazer isso do que alguns outros delitos que acontecem aí, a gente vê todos os dias. Então, cuidado. Então, cortar árvore é muito complicado. Mas, às vezes, você consegue tirar uma árvore de um lugar e pôr para outro, se for a possibilidade. Ou não tem jeito nenhum. Vai ter que ir lá na nossa perda, calcular essa perda e considerar. Nós falamos sobre ela, lembra? Então, a gente vai fazer... trabalhar sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui, então. Então, nós estamos com a informação mais importante para você comprar um sistema fotovoltaico é a potência desse sistema. E ela é medida a partir da potência do inversor. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar a potência do inversor. Como nós fazemos? Nós vamos usar um fornecedor aqui que é um dos maiores do Brasil. E eu estou colocando aqui porque ele é um dos mais fáceis que nós temos de trabalhar. Então, ele não é... Eu não estou dizendo que ele é o melhor, não estou dizendo que ele é mais barato, nem quero dizer para você que eu ganho qualquer coisa com ele. Tá bom? O que eu quero falar para você é que esse é um fornecedor que é muito simples de fazer e ele não tem tanta trava. E eu vou ser sincero, eu estou mais com eles do que qualquer outra coisa. Até por uma questão dessa simplicidade. Recentemente eu parei de comprar, porque eles ficaram meio caros. Mas para o nosso exemplo aqui, a gente pode usá-los. Tá? Mas eles têm uma funcionalidade muito legal, que é a Aldo Solar. É só a maior. Tem umas brigas aí de quem é maior, né? Mas a Aldo Solar é uma das maiores do Brasil, tá bom? Se eu tiver que falar 3 grandes distribuidores de energia solar no Brasil, Aldo está sempre entre elas, tá bom? Ela foi por muitos anos indiscutivelmente a maior. Hoje tem algumas brigas aí, então nós vamos considerar, mas ela está entre as top 3 facilmente, tá bom? Então nós vamos trabalhar com a Aldo. Vamos olhar a Aldo Solar e aí você vai clicar aldo.com.br, simples assim. Nós vamos orçar na Aldo, tá bom? Como eu já disse para você aqui, você está vendo aqui o site da Aldo, né? Ele vai energia solar, drones, serviços, é muito completo. É um fornecedor que não vai faltar mercadoria, entrega. Eles têm uma qualidade acima da média, tá bom? Eles são tops mesmo. E eu acho que vale muito a pena. Quando você começa com um grande. Depois, o que vai acontecer? O relacionamento vai te fazer
ficar mais perto de um fornecedor médio, um fornecedor pequeno, porque aí o cara te atende, o cara te dá um serviço, te dá um atendimento, responde rápido as suas perguntas. Aí você vai ter um relacionamento melhor. E tá certo, né? Às vezes isso não tem preço. Lá na Aldo, por exemplo, é difícil falar com alguém. Aqui já tem o fato de você ser aluno SolarTech, você já tem uma outra vantagem. Dentro da planilha, dentro da plataforma, eu tenho lá uma lista de fornecedores, a Aldo está lá, e lá eu coloco o nome do representante que me atende lá. Então você fala com o representante parceiro nosso, olha só. Então já estou te dando vantagens que você vai lá na nossa planilha, lá na nossa lista de fornecedores, perdão, na plataforma, e você vai ver que tem lá dentro da Aldo para você fazer, tá bom? Você lembra que eu sempre vou te remeter à nossa plataforma, porque eu não consigo na aula de hoje te falar de tudo, vocês viram? Então, aqui já tem algumas coisas legais. Ponto. Na Aldo, tá? Assim como todos hoje, todos no Brasil, eu vou dizer para você, energia solar no Brasil é um negócio B2B, B2B. O que é isso? Business to business, tá bom? Se você não sabe essa expressão, depois você pesquisa no Google aí. Hoje, energia solar é de empresa negociando com empresa. É isso que funciona o mercado de energia solar. Ele ainda não entrou no B2C, que a gente chama, que é empresas diretas com consumidores. Por isso que eu falo para vocês que tem gigantescas oportunidades nesse mercado. Porque hoje ele é restrito B2B. Ou seja, por exemplo, a Aldo não vende para a pessoa física direta. Então, isso é uma vantagem para você, integrador, ou você, vendedor de energia solar, que se seu cliente entrar direto aqui no site da Aldo e pesquisar um sistema solar, ele vai ter um preço diferente do seu que está cadastrado. Deu para entender? É atacado. Ela vende no atacado. Os distribuidores de energia solar, hoje no Brasil, a maioria deles vende no atacado. Tá bom? O que significa vender no atacado? Você tem uma empresa com CNPJ comprando. Pô, Henrique, mas eu preciso de um CNPJ? Eu vou dizer para você que sim. Para você vender energia solar, para você ter ganhar dinheiro de verdade com energia solar, para você trabalhar com fornecedores como a Aldo, tem preço, tem volume, você vai ter que ter um CNPJ. Já falei isso para vocês algumas vezes, repito aqui, tá? Nem que seja um MEI, comece com MEI. Eu já falei para vocês outras vezes, estou repetindo aqui, porque vocês vão ver lá. Eu vou ter que cadastrar, eu sou cadastrado na Aldo. E aí você vai ter que se cadastrar para poder comprar. Porque se você for comprar direto e clicar aqui, ó, em energia solar, você pode. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que a gente vai. Já podemos até mostrar. Ó. Entrei aqui em energia solar, tá bom? Eu quero comprar um sistema. Lembra do quilowatt e pico? Ó, vou fazer o que eu fiz. Quem perguntou aqui, Francisco, qual o nome do fornecedor? Estou aqui, Aldo Solar. Francisco, tá aqui na tela. Estou falando dele aqui, tá? Ó, então eu cliquei aqui, ó, energia solar. Eu quero comprar energia solar na Aldo, tá bom? Ela é uma plataforma aqui, tá? O que eu faço? Lembra que eu falei para vocês? Nós vamos trabalhar um sistema de quê? Quilowatt pico, de 12. Então vou pôr aqui, de 12 a 13 quilowatts pico. Pronto, filtrei. Gente, estou fazendo a pesquisa aqui, ó. Ele vai pulsar para os mais vendidos, eu quero do menor preço, tá bom? Ele vai começar, guarda esse número, 35, 36 mil reais. Preço sugerido ao consumidor final. Se você for o consumidor final e chegar aqui e comprar, daqui a pouco a gente vai entrar nele. Esse é o preço que você vai ter, tá bom? Agora você vai ter uma surpresa quando nós entrarmos, quando eu logar na plataforma, você vai ver o que vai acontecer. O preço vai derrubar bruscamente. Por quê? Porque ele é um atacado. E atacado significa que as empresas de varejo compram dele. As lojas, os integradores compram da Aldo, por exemplo. Tudo bem? Então, já fique ligado aí, porque você vai. Eu vou entrar na plataforma. Então, eu cliquei na Aldo, fui lá e entrar. Eu vou entrar aqui com o meu usuário. Tudo bem? Realizei o meu login.
Agora eu estou como administrador. Agora eu estou aqui conectado. Tudo bem? Eu estou conectado na Aldo Solar, tá bom? Eu estou logado. Agora você vai ver o que vai acontecer, tá bom? Então, fica uma dica aqui para você poder fazer o seu cadastro na Aldo. E eu já te falei isso em alguns momentos, e eu repito aqui. Lembra que a sabedoria está na repetição, né? Quanto mais você faz, a excelência está na repetição, né? A excelência é uma constância. Então, assim, tenha um CNPJ. Arrisque-se 2, 3 meses com a MEI, tá bom? Faça um cadastro da MEI. Entre lá, faz o cadastro da MEI. E aí você tem o seu CNPJ. Dentro daqui da nossa plataforma, eu coloco o KNAI. KNAI é aquele cadastro, o Cadastro Nacional das categorias das empresas. Eu te dou lá qual é o KNAI que você precisa trabalhar, tá bom? Faça isso. E aí você faz o quê? Pega a lista da SolarTech, vai lá e se cadastra em todos os distribuidores. Bom, por quê? Porque aí você começa a se fazer conhecido. Lembra que eu falei no começo? Você vai gerando relacionamentos, tá bom? Então, fica a dica aí que eu te dou para você fazer, tá? Deu 3 meses, não deu certo. Você, estou tendo que pagar aqueles R$ 70 lá da MEI mensal. É R$ 70 que custa você ter a MEI para você poder gerar os seus notas fiscais. Você achou que não vale a pena, etc., você vai lá e suspende, tá bom? Quando você tiver negócios começando, você vai lá e ativa novamente. Mas para que você tenha essa oportunidade que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Então fica a dica, tá? Vamos lá então. Olhando Aldo Solar, tá certo? Então eu estou aqui no site, loguei e agora sim eu vou cotar meu sistema de energia solar. Simples assim. Energia solar, eu cliquei aqui. Cada distribuidor, você vai ver que ele tem um formato diferente. A da Aldo é assim. Nós vamos ver depois, a gente vai cotar esse sistema em mais 3 empresas diferentes. Vai ser bem legal, tá? A gente vai fazer isso junto e acho que vai, para a gente ter uma ideia, eu criei uma planilhinha aqui, depois eu compartilho com vocês, para a gente comparar o orçamento das outras empresas. Vai ser bem legal, tá? Ó, José, precisa de certificado para ter MEI? Não, não, José, precisa só de um CPF ativo. Você vai fazer lá pelo site do governo, que tem todas, que é integrado com todo mundo, isso é muito legal. E aí você entra com o seu CPF lá e faz a categoria venda de produtos de elétrica. Você vai ver, ou instalação, serviços de produtos de elétrica. Tem lá direitinho um passo a passo na plataforma. Lá nas primeiras aulas eu falo isso. Por onde começar? Você vai ver que tem uma aba lá que eu falo. E aí eu falo da importância do seu CNPJ. Tudo bem? Excelente. Ó, consegui, entrei pelo YouTube em tela grande. Aê, Maurício, parabéns. Eu não sei se eu consigo deixar maior isso aqui para vocês. Desculpe o pessoal do celular, tá bom? Mas dá. Você vai ver que não tem muito segredo. Você dá um zoom aí e consegue fazer. Bom, cliquei na energia solar. Estou no site da Aldo. Loguei. Entrei na energia solar. Tá bom? Pronto. O que eu faço agora? Eu vou orçar um sistema fotovoltaico. Tá bom? Eu vou orçar o sistema fotovoltaico, guarde aqui, ó, sempre pela potência do gerador. Tudo bem? É a potência do gerador que vai startar o orçamento de qualquer kit fotovoltaico. Tá bom? Então, nós já descobrimos na aula passada, nós fizemos essa análise, que o nosso gerador, o nosso sistema, tem 12 kW-peak. Eu vou colocar de 12 a 13, para ele me dar um range maior aqui. E eu vou filtrar as minhas possibilidades. Tá bom? Então, eu vou filtrar aqui do menor preço. Tá certo? E olhe só o que aconteceu. Não sei se você vai lembrar, mas ele começa aqui, ó, em 27.849, tá? Depois ele vai para 28.229. Vamos ver o que ele tem de diferença aqui. Horário zero, grid. Ah, ele tem um on-grid aqui.
Depois a gente fala sobre on-grid. Não quero falar sobre isso agora. Sobre zero grid. Vamos falar de on-grid aqui. Ó. Esse zero grid é muito legal, hein? Depois, quem quer. O que eu fiz? Cliquei. Opa, deixa eu voltar aqui. O que você fez, professor? Tá aqui. Eu vim, vou clicar no mais barato, tá bom? Ele é um grid bonitinho, sem estrutura. Aqui, daqui a pouco a gente vai falar. Então, pronto. Ele trouxe para mim aqui um gerador de energia solar, Grovat, sempre pelo gerador, pelo inversor. Lembra disso? Gerador de energia, que é o inversor, tá bom? Ele é o pai. Ele já trouxe para nós aqui o Ginkgo, os painéis. Então, ele vai ter aqui um gerador Grovat e o Grovat, como vocês quiserem, e o painéis da Ginkgo, tá bom? Que é uma excelente empresa, tá? Ó, com 87% de eficiência aos 30 anos. A gente vai falar de garantia daqui a pouco. Tudo bem? Olha, a primeira informação importante. Ele trouxe para nós que esse kit aqui ficou 27.489 ou 27.214 à vista, tá? Nós vamos ver depois como que compra isso aqui. Venda direta, 35 mil. Lembra dos 35 mil? Para 27, se você olhar aqui, essa brincadeira de 27 para 35, a gente está falando de 8 mil reais. 8 mil reais, caros amigos, parte desse dinheiro é o lucro, a margem do integrador. Tudo bem? Está aqui. E o site, por ser um site B2B, você vai ver que para proteger você, ele mostra se a pessoa não tiver o cadastro, ele vai pagar 35 mil no kit. E você, que tem o cadastro, vai pagar 27.489. Primeira dica. Então, a importância de você ter o seu CNPJ para fazer o teste. Lembra que eu falei, algumas pessoas ficaram com dúvida do selo do Inmetro? Olha o selo do Inmetro aqui, ó. Eficiência energética, tá? Então, é aqui que a gente vai ver do módulo fotovoltaico, ó. Ele é um eficiência A, 21,78 de eficiência energética, o selo do Inmetro está aqui. Esse é o selo que você precisa para comprar placa. Henrique, posso comprar placa no Mercado Livre, no Alibaba, na Shopee? Pode, desde que ele tenha esse selo aqui, tá bom? Se ele não tiver, aí você não vai nem conseguir homologar o seu sistema na concessionária, tá bom? Pronto. Então vamos ver o que ele trouxe para nós aqui. Ele trouxe para nós um gerador aqui, um inversor da Grovat de 12,2 kWp, então ele é até um pouquinho maior do que a gente queria, né? Com os modos da Ginkgo, tá? Mono 400, opa, mono, né? Mono cristalino, a gente já falou sobre a diferença, que ele tem as bolachas, né? As placas fotovoltaicas mono, então ela tem uma geração muito mais, são módulos individuais de placas, então ele tem a tendência de gerar mais energia, né? 3 MPPTs, mono 220. Pronto. Então nós temos aqui 470 watts, que é o que a gente tem no nosso módulo, com um preço de 27.489, 27.214, com venda direta à vista, né? 27.214, venda direta 35.739 para o consumidor final. Maravilha. Então vamos entender algumas coisas aqui. Condições comerciais. Ele é nacional ou importação inferior a 40%. Tem aqui, acho que uma montagem. Desconto para pagamento à vista de 1% para boleto. Faturamento mínimo 250. Acima de R$700, 21 dias ou 28. Acima de 1.000, 28. Aí você tem um cadastro para poder. Acima de 10 mil, tem um prazo de 35, 28, 42. Olha só. Né, com parcela mínima de 350. Ele tem uma venda direta com comissão para revenda. Então, vamos entender. Eu preciso falar para vocês, quem está ansioso em fazer a simulação aqui, a gente já fez, viu? Deu 27 mil, vamos guardar esse número. Mas deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó, venda direta da Aldo.
O que é venda direta? Venda direta é o seguinte: quando você, depois você entra lá, quando você se cadastra na Aldo, por exemplo, nesse a Aldo funciona dessa forma, tá? Você vai se cadastrar, vou voltar aqui, explicar isso aqui para você. Você viu a diferença entre você comprando e o seu cliente? R$ 8.000, essa diferença aqui, certo? O que que acontece com esses R$ 8.000 aqui? Você vai se cadastrar com o seu CNPJ, etc. Você vai comprar a 27.489. A Aldo vai faturar para o seu cliente a 35, vai chegar lá para ele a 35, tá bom? Por quê? Porque está lá vendido e você vai emitir uma nota da diferença. Deixa eu fazer o valor certinho aqui, ó. 27.489 menos 35.739 de R$ 8.250. Essa é a sua, entre aspas, integrador. Comissão, você vai emitir uma nota para a Aldo, tá bom? Dessa diferença dos R$ 8.000 e ela vai te devolver, tá bom? É isso que ela está dizendo aqui na revenda, aqui na sua comissão, tá bom? Ou seja, você está revendendo e recebendo R$ 8.000 de comissão, tá bom? Então, o seu sistema para o seu cliente chega a 35 mil, mas aqui já tem uma margem de R$ 8.250 que você fatura para a Aldo, vai descontar o imposto lá, vai pagar os impostos, bonitinho, e você recebe isso como um rebite, ele devolve para você na sua conta como uma comissão, tá bom? Essa é a conta. Se eu fizer 8.250 sobre 35.739, a gente está falando de 23%, tá bom? Então é um valor bastante razoável se você considerar os 35.739 aí, tá bom? Então vale muito a pena. Por isso a ideia do B2B, de vender para empresas vendendo para empresas, tá certo? Ficou claro? Depois, eu não vou entrar nesse detalhe aqui de como você faz para fazer. Você clica aqui, ó, e ele conta para você como você faz. Cada empresa, cada distribuidor tem uma racional para fazer isso, tá bom? Uma vantagem tributária, olha que legal. Ele vai contar isso aqui para você depois, tá? Você estuda, tem vídeo, como funciona, aí você faz isso lá, tá bom? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que o nosso objetivo da aula de hoje não é esse. Nosso objetivo é orçar um sistema fotovoltaico, tá bom? Pronto, mas eu já estou te adiantando o como funciona os distribuidores de energia solar. É assim, quase todos eles são assim. O que você vai ter o que você vai ter é que fazer essa análise aí de entender cada distribuidor como ele vai funcionar, tá? Tem distribuidor, por exemplo, por que eles fazem isso? Porque se ele faturar para você e você faturar para o seu cliente, isso tem uma bitributação. Você vai tributa duas vezes, se paga duas vezes o imposto, o ICMS, por exemplo. Então, a Aldo fica no Paraná. Quando ela fatura para você, para mim aqui na Solartec, em São Paulo, ela vai pagar o ICMS, inclusive de substituição tributária, porque o imposto de São Paulo é diferente do imposto do Paraná. Então, eu não vou te dar aula de fiscal, não, mas você precisa entender. E aí, esse é o Brasil louco que nós temos. Bem-vindo ao nosso país. É assim que funciona, o país dos impostos. Então, quando a Aldo fatura para mim, Solartec, ela paga um imposto lá. Quando eu faturar para o meu cliente, eu pago de novo o imposto ICMS. Paga duas vezes. Não faz sentido, isso é uma idiotice, mas é assim que funciona no Brasil com todas as mercadorias, circulação de mercadorias, imposto de circulação de mercadorias e serviços, é o ICMS. Então, quando a Aldo fatura direto para o cliente, ele paga um imposto só. Deu para entender? É muito mais inteligente, senhores, não faz sentido trabalhar isso. Então, por isso que ele faz essa questão e a gente ganha na comissão do percentual dessa diferença, tá bom? Boa noite, Henrique. Quero saber como fazer as configurações dos inversores para o Wi-Fi e tirar eles do modo de fábrica. Cícero, cada inversor é uma configuraçãozinha diferente, mas você configura igual um modem, você vai pegar o IP deles, isso tem lá no datasheet. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, tá bom? Então, anota aí. Ficou claro, gente? Então, o que a gente está fazendo aqui? Comprando um sistema
que custou 27.489. Se o cliente for, vai 35.739. A gente fatura direto para o cliente, o Aldo fatura direto para o cliente, e você manda uma nota e recebe um dinheiro. Tudo bem? Aqui tem uma coisa muito legal, ó. Parceria da Aldo com o Santander. Isso é muito legal. Na modalidade venda direta, ou seja, vende direto para o cliente, você já fatura, você já simula por aqui, ó. Olha que legal. Aí você vai pôr um CNPJ aqui, você vai simular essa conta. Ele vai simular para você um sistema que a gente pode até simular. Não agora, deixa a gente fazer o sistema. Na hora, quando a gente for falar de financiamento, a gente simula aqui na Aldo e depois lá nos nossos parceiros. Tudo bem? Não vamos fazer aqui não, mas se você quiser, lembra dos curiosos? Já vai orçando aqui, ó. Coloca seu CPF, seu CNPJ ou do seu cliente, ó, aqui, ó. E coloca ele, quem é o seu cliente, você vai colocar lá. Tudo bem? Maravilha. Não vou falar de financiamento agora, falaremos depois de financiamento. Bom, agora, o que ele traz para nós aqui? A descrição técnica. Toda vez que você olhar, você vai ouvir muito em fotovoltaica o datasheet. O que é o datasheet? É a descrição técnica do inversor e das placas, tá? Então você vai ter lá os tipos de cero, recursos do painéis, resistência, garantia, certificações. Ó, potência linear, garantia de 30 anos, o painel da Ginco tem, tá bom? O produto 12 anos e a potência do sistema, a garantia da potência de 30 anos. Olha que legal. Dados elétricos, atenção no ponto máximo, corrente no ponto máximo, característica da temperatura. Eu não vou entrar nesses detalhes, são detalhes técnicos, que quem vai usar isso? Quem vai usar? O eletrotécnico, engenheiro eletricista. Quando ele for fazer a homologação, ele, lá no diagrama unifilar, lá no desenho da operação e na ficha de homologação, ele junta esses dados técnicos dos módulos e dos inversores, tá bom? Então, aí ele começa a falar aqui, ó, tensão máxima de entrada, ok, agora as informações do inversor, dados de saída, monitoramento, ó, data logger wireless incluso, dimensionamento para instalação dos painéis, área mínima necessária, ó, 55 metros quadrados, peso, 18 quilos tem esse painel aqui, ele tem um arranjo de 7 painéis, aqui ele já está dando, desculpe os engenheiros eletricistas aqui, desculpem os eletrotécnicos, tá bom? Não quero diminuir a necessidade, a utilidade dos técnicos para os nossos projetos fotovoltaicos, mas se você ver, aqui já está mastigadinho, ó, todo o desenho que ele precisa. Um arranjo de 7 painéis em série de MPPT1, um arranjo de 7, 2 arranjos de 6 painéis MPPT3. Então, ele já fez aqui mais ou menos a amarração do desenho que a gente precisa, tá? Os cabos com proteção UV, ele está trazendo aqui para nós. Esse aqui é o datasheet, que tem daqui a pouco, a gente vai ter, inclusive, a configuração. Você vai ver aqui, ó, procedimentos da garantia, como que você faz para trabalhar com as garantias. Olha que legal, ó. As coberturas, o que está coberto. O que você tem que fazer aqui? Lição de casa. Você vai fazer o acesso. Nem que você faça com o seu CPF, não tem problema. Porque essa parte aqui você não precisa de cadastro para poder ter o mesmo acesso. Vocês viram que eu fiz a simulação lá naquela página, sem o cadastro? Você consegue ter acesso, tá bom? Para você olhar aqui, ó, entender um pouco o procedimento, as garantias, leia isso aqui, entendeu? A gente fala um pouco nas aulas práticas, professores trazem algumas coisas, mas ele traz aqui, ó, o que está coberto, como que funciona, o que exclui a garantia, né? O que é esse negócio de 10 anos, o que é 20, o que é 30 anos, o que está coberto? Eu sugiro que você leia. Esse é o datasheet dos equipamentos, que você não precisa estar cadastrado para ver, tá bom? Você põe lá 12 kW pico, entra em qualquer um lá e começa a olhar o que está acontecendo, tá? E aqui a gente tem os datasheets propriamente ditos. Você tem os guias rápidos e tudo isso em PDF para você poder... Algumas concessionárias exigem o datasheet impresso em PDF para homologação. Então,
algumas concessionárias. Então, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, vai entrar aqui dentro, ó, dentro desses links e vai baixar os PDFs, os datasheets, que é isso aqui, só que em PDF de cada um dos módulos e dos inversores. Tudo bem? Pronto. Então ele traz aqui para nós tudo isso, qual a diferença ó, do quilowatt hora, do quilowatt pico. Ele vai colocando quanto esse gerador pode gerar. É bem legal, ó. Ele traz para nós a potência do gerador, como que ele faz isso de novo, ó, olha a variância que ele traz para nós, ó. Lembra do HSP, a variância que a gente tem, que é por 1000 quilowatts pico, 1000 watts pico por metro quadrado. E ele traz aqui um pouquinho disso que a gente já falou na semana passada, durante 30 dias. Ele traz aqui uma média, sul, norte, centro-oeste, sudeste, nordeste. Olha que legal. Tudo bem? Eu recomendo, lição de casa, que você faça essa análise detalhada. E aí, se você tiver dúvida, você traz para mim semana que vem. Aí vai ser legal. E aí eu vou trabalhar sobre provocação, tá? A gente não tem tempo de ficar olhando isso aqui, até porque a gente já foi falando um pouquinho de cada uma dessas coisas nas análises que a gente fez, tá? Se você tem dúvida, volte nas aulas. Você vai ver que a gente falou muito sobre agora sol pleno, falamos sobre inversor, características do inversor, microinversor. A gente falou várias coisas sobre garantia, etc. Tá bom? Ó, Maurício perguntou aqui. Pergunta: residência não tem CNPJ, como faz para não pagar a bitributação? Maurício, quem paga é o distribuidor, né? Ele paga o ICMS. Ele paga, é o tomador que paga. Então, é ele que vai pagar o ICMS. Ele coloca no preço, claro, da mercadoria, mas é ele que tem que recolher. Então, não interessa, ele vai faturar direto para o seu cliente, no CPF ou CNPJ do seu cliente, do cliente final. Ele paga lá o imposto, tá bom? Então, é ele que paga. Por que não tem bitributação? Porque se ele vender para a Solartec em São Paulo e a Solartec paga vender para o seu cliente, você concorda que a gente tem duas operações cobrando imposto? É assim que funciona no Brasil. Por isso que ele vende direto, tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta. Bom, chegamos aonde eu queria, na parte mais importante para nós no dia de hoje do nosso orçamento, que é a composição desse orçamento. Eu vou confessar um negócio para você assim, eu acho feio, ruim isso aqui da Aldo, tá? Tem umas empresas, por exemplo, a Sysys, a Bell Energy é legal, a Sol Livre, a Solar Livre, elas têm um sistema mais inteligente, assim, eu gosto mais, você consegue ver já as placas, tal, você vê primeiro as quantidades, depois você vê no detalhe. A Aldo conta toda essa história primeiro, para depois colocar para nós aqui, que ela vai nos dar 100 cabo solar, 100 metros de cabo solar, fotovoltaico flexível de 6 milímetros, preto, 100 metros de vermelho, um inversor solar Grovat, aqui ó, monofásico, 220, 3 MPPT, tá bom? Que é o de 12,2 kWp, tá? E olha que ele colocou aqui, ó, 26 painéis solar, Jinko, de 470 watts, tá certo? E ainda colocou aqui os conectores, 2 pares de conectores SETs, tá bom? De conectores MC4, tá? Que são os pares que a gente vai fazer aqui as conexões dos painéis. Opa! O que está faltando aqui? Está faltando as estruturas. A gente tem um horário aqui, mas eu vou segurar, eu vou terminar isso aqui. E aí, semana que vem, a gente fala de estrutura, tá bom? E a gente coloca a estrutura. Eu vou começar por aqui, ó. Pelo inversor, tá? Ele tá 12 quilowatts aqui, então a gente vai pegar. Então agora o que eu vou fazer? Eu tenho, ó, guardem esse, eu vou dar um print aqui para nós, para você poder me acompanhar aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver o que eu vou fazer. Um minuto. Pronto. Vamos lá.
Senão vocês não vão conseguir acompanhar o que eu vou fazer aqui. Agora eu vou sair do site da Aldo e vou para a nossa planilha SolarTech, para a nossa ferramenta de medição, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Agora nós vamos alimentar a planilha, a aba materiais, tudo bem? Com os inversores, os módulos e olha as estruturas. Eu vou apagar o que tem aqui, tá bom? E vou trazer para nós o que nós temos aqui. Então, o que ele trouxe para nós? Um inversor. Então, eu vou copiar um inversor aqui. Ó. Ele trouxe para nós os 26 painéis. 26 painéis. De 470 watts. O que mais que ele trouxe para nós? Os 100 metros de cabos aqui que nós temos. O cabo. Vamos colar aqui os cabos. E os conectores. Pronto. O que está faltando aqui? Está faltando toda a parte estrutural, certo? Não tem problema, a gente vai falar semana que vem. Aqui é onde eu falo que eu não gosto da Aldo. Ele não trouxe para nós o custo individual, você viu? O custo individual, tá? Ele não trouxe para nós aqui o custo individual de cada um desses itens. Essa é a parte ruim da Aldo, tá bom? Ela é fácil, né? Você viu que a acessibilidade, você consegue acessar, consultar o preço, isso é muito legal. O problema é, ele junta tudo e você não consegue desmembrar o orçamento da Aldo. Então, esse é um defeito que ela tem. Eu uso ela na aula porque ela é a mais fácil de ver, é a mais simples. Vocês viram como foi fácil a gente fazer a cotação, a gente fez lá, montou um filtro, é a mais simples de fazer. Só que ela é chata. Por quê? Porque você não tem isso aberto. E aí a gente ficou com um problema. Tudo bem? Pronto. Aí eu trouxe aqui para vocês, tá? O que a gente já desenhou. Eu trouxe aqui. A gente está com meio avançado do tempo aqui, mas a gente vai continuar essa aula. Fiquem tranquilos, tá? Bom, com base nisso, o que eu tenho? Eu tenho... Então, a pergunta aqui. Cadê aqui? Não está sobrando. 220. Maurício, sim, nós vamos falar daqui a pouco sobre performance de inversor, tá bom? Segura aí. Segura que a gente vai falar sobre isso. Segura. Samuel, por que o sistema de 12 watts é mais caro que 24 e quando cada um é utilizado? Nossa, Samuel. Depende aonde você está pesquisando, o que você está fazendo para a gente poder falar, tá? Eu vou pedir para você segurar essa pergunta, porque isso vai dar, isso é uma motivo para uma aula que a gente vai ter que ter sobre isso, tá? E deixa eu concluir esse nosso raciocínio aqui. Você segura essa pergunta e a gente vai falar sobre ela, tá bom? A gente vai falar. Primeiro, eu quero ver onde você está cotando, o que você está fazendo, para eu entender se a gente está falando a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Então, nós sabemos, e eu vi lá na nossa querida Aldo, que o valor que nós chegamos nesse sistema aqui foi 27.489. Então, na nossa planilha SolarTech, eu vou apagar essa parte aqui, eu vou ter que considerar aqui, ó, o valor da Aldo, 27.489. 27, né? 27.489. Esse, eita, 27. Colocando 27, ele está mostrando 26. Pronto, agora sim. A planilha estava meio viciada. Deixa eu aumentar o tamanho para vocês verem o que eu fiz aqui. Pronto. Ó, o valor da Aldo está aqui. 27.489. Qual é o problema que nós temos aqui? Nós temos dois problemas. Primeiro, nós temos aqui... Primeiro, eu não tenho os valores individuais dos módulos, dos painéis, do inversor. Eu não sei quanto custa o inversor. Eu não consigo comprar separado. Você percebeu? Ok, que eu sempre vou comprar o kit, mas eu queria saber quanto custa até para a gente poder comparar o orçamento com uma outra empresa.
para saber, pô, será que o inversor está caro aqui? Será que o cabo está caro? Será que é o painel que está mais caro? Então, esse é um defeito que tem o site da Aldo para você fazer a compra, tá bom? O orçamento. Então, esse é um problema que a gente tem. E a vantagem dele, vocês viram que ele é o mais simples para a gente fazer análise, mas ele é mais chato nessa questão de abertura dos dados. Então, a gente vai considerar aqui o nosso sistema em 27.489, que é o preço para nós integrador, porque depois eu vou pôr minha margem lá embaixo, tá bom? Tudo bem até aqui? Segundo problema que nós temos. Segundo problema. Nosso problema é a gente não colocou a estrutura aqui. E nós vamos colocar a estrutura, tá bom? E vamos definir a mão de obra. E vamos fazer a conta da mão de obra aqui. E aí nós vamos descobrir o nosso valor. Isso nós vamos fazer semana que vem. Nós terminamos aqui com a parte de orçamento. Vocês viram que a gente já descobriu que o kit fotovoltaico básico ficou 27.489, tá bom? É isso que a gente tem aqui, de 12 kW pico. Tem uma pergunta do Maurício da performance de inversor, que eu vou abrir a aula da semana que vem falando sobre isso, porque pode ser que a gente ajuste. Eu já vou antecipar todas as coisas que eu vi de problema aqui. Ele colocou 26 painéis de 470. Nós vamos voltar aqui na nossa planilha e vou colocar 470 aqui. Só que olha o que aconteceu. A nossa planilha dá 32 painéis. A dele está dando 26. Por quê? Por quê? Porque realmente tem um problema aqui. Ó. Ele está me vendendo um inversor de 10 kW-peak. Eu pedi 12. Ele está trazendo um de 10. Mas por quê? Porque ele já está descontando os meus 22%, que, de novo, que eu já descontei da minha potência dos 15. Então, nós vamos fazer essa brincadeira semana que vem. Eu vou brincar com vocês. Hoje eu vou ficar enchendo a cabeça, estou dando spoiler das aulas para a gente brincar semana que vem. Entendeu, Maurício? Então, agora vai entrar na parte da malandragem, da astutice, que você vai ter que ter para poder comprar o kit. Você vai ter que ter um pouco esse jogo de cintura, entender o que está fazendo. Hoje, o que eu trouxe para vocês foi essa brincadeira. Por isso que eu dei de lição de casa, para vocês entrarem dentro da Aldo e começarem a fazer essas análises. Pega lá a sua conta de luz, eu já dei para você, falei para você, entra na sua conta de luz, faz a sua análise da sua casa, ou do seu vizinho, ou do seu tio, do seu primo, seja lá de quem for, tá bom? Você vai descobrir o quilowatt, o tamanho da potência do seu sistema. Não foi isso que a gente fez? Entra lá no Google, no Crescesp, descobre o HSP da sua casa, usa a sua conta de luz como exemplo, tá? Você vai descobrir a potência do sistema. Agora, hoje, eu já te ensinei a ir lá na Aldo, dei uma aula para você de como você faz, como você analisa, como você filtra, como que você faz, aonde você olha. Pronto, já te dei uma aula de fazer isso, tá? Você descobriu a potência do sistema. Estou te pedir para você ler os datasheets do inversor, do módulo, para você entender as diferenças, entender as garantias, entender as performances. E aí você vai anotando as suas dúvidas para a nossa aula da semana que vem ficar mais rica. O Maurício já me deu a primeira pergunta que eu queria. Parabéns, Maurício. Agora a gente vai fazer, tá? Aí, o que a gente faz? A gente entra falando sobre isso semana que vem, tá? Aí a gente vai analisar isso aqui. Qual foi a diferença da nossa planilha para o orçamento da Aldo? E vamos cruzar tudo isso, vamos colocar as estruturas, a mão de obra e o preço final do nosso kit fotovoltaico para o consumidor final. E aí você já começa a ganhar dinheiro. E aí você vende direto. Aí depois a gente vai tentar, se der tempo, a gente fala de financiamentos e tal. Fechamos com o orçamento. Aí depois nós vamos comparar. Vamos pegar mais 2, 3, 4 empresas e a gente vai comparar esses orçamentos. A Aldo está barato ou está caro? E a gente vai brincar com isso. Vai ser muito legal. Não percam as próximas aulas. Vai ser muito legal. O Elivaldo já falou. Eu não perco a próxima aula, tá certo? Eu espero que você não perca mesmo. Eu vou fazendo spoiler, vai ser muito legal. Tá bom? O Everaldo colocou aqui 25%. O que é isso, Everaldo? O que é 25%? Me fale aí. Tá bom?
Bom, se você tem alguma dúvida, fale agora, senão a gente para por aqui. Lembra que nós temos um compromisso de ser uma aula de 1 hora. Lembra que a gente começa às 6h05, né? 6h15, eu dou 10 minutos para o pessoal entrar. Por isso que a gente sempre termina às 7h20, 7. É importante a gente ter o horário certinho para não ficar cansativa. Lembra que tem gente que assiste depois. Fica muito grande e ninguém aprende nada, tá? Então, por isso que a gente faz de 1 hora e vai quebrando os assuntos. Eu vou te dando lição de casa, você vai fazendo e a próxima aula fica mais rica, tá bom? Excelente! Boa semana a todos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Façam uma lição de casa. Olhe a sua conta de luz. Pegue a potência do seu sistema. Entra na Algo. Se você fizer isso mais legal, você faz em outros lugares, tá bom? Você faz outros fornecedores. Já vai tendo um spoiler de quanto custa. Se você tiver interesse e curiosidade para isso, faça isso, tá bom? Bem-vindos. Maurício, seu contato. Maurício, você fala com a gente aqui, ó. Você fala comigo no 91611-4053. Fala comigo aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma observação mais forte aqui, tá? Excelente. Aula proveitosa, muito boa. Obrigado, Aldeciano. Obrigado. Denis, dúvida nenhuma, ótima didática. Eu espero. Eu tento mastigar para você. Isso não tem, gente. O que a gente faz aqui é bem mastigadinho. Eu fico triste com gente que não entra e fica depois falando, ai meu Deus, eu não estou entendendo. O cara nem está aqui. Por isso que eu gosto de ler as perguntas, vocês são testemunhas, a gente lê todas as perguntas. Eu falo com todo mundo, porque eu quero saber o cara que entra, o cara que está fazendo, e são as pessoas que mais se dão bem nesse mercado. O cara que está envolvido, o cara que está acompanhando. Então, fique ligado com isso. Olha, boa noite, Henrique. Senhor, tudo claro. Só falta o cliente. Não falta o cliente, não. Você está se preparando. A hora que a oportunidade chegar, você está preparado, velho. Excelente. Até semana que vem. Alex, querido, um abraço. Que bom vê-lo. Excelente. Boa noite. Boa noite a todos. Ótima aula. Boa aula. Foi muito boa mesmo. Que bom. Excelente. Até. Faça uma lição de casa. Nos vemos semana que vem.